Vamos para Tito, capítulo 3, versos 1 a 11. A carta de Tito, nós já estamos, hoje é a penúltima mensagem, ficará apenas as saudações e as últimas palavras de Paulo, nos versículos 12 a 14, para o próximo domingo, né? E talvez até vocês perguntem, mas será que temos o que aprender com essas saudações finais, né? As recomendações, mais propriamente as recomendações? Eu garanto que sim, nós temos o que aprender também, tá certo? E por isso que eu separei e deixei esse último trecho como uma mensagem. Hoje nós estamos então na nossa penúltima mensagem aqui em Tito. Nós tivemos até agora 4, acho que essa é a quinta, e a gente vai encerrar a série em 6 mensagens. E a gente tem observado o movimento da palavra na carta de Tito, né? Como Deus age na revelação que temos aqui em Tito, né? A gente observa que Deus chama Paulo, apóstolo, enviado, né? E envia ele para ser o apóstolo dos gentios, né? Para ir por todo o mundo, né? Pregando o evangelho, né? Aos confins da terra. A gente vê se cumprindo aquilo que está em Atos, capítulo 1, versículo 8, a gente vê se concluindo no ministério de Atos, se concluindo entre aspas, né? Mas no ministério de Paulo, né? A gente viu o evangelho ser espalhado em Jerusalém, depois na Judéia, em Samaria, que seria a totalidade ali de Israel, e até os confins da terra, que foi através do apóstolo Paulo, não só do apóstolo Paulo, mas principalmente, né, foi o maior bandeirante, digamos assim, né, aquele que vai desbravando terreno, foi o apóstolo Paulo na época da igreja primitiva, né? E então Paulo, ele agora comissiona Tito a levantar presbíteros em cada igreja na ilha de Creta. A gente viu que a ilha de Creta era uma ilha grande, né? Onde havia várias cidades, né? Nós não sabemos quantas cidades existiam na época de Paulo e Tito, mas é certo que são várias cidades. Era um território de aproximadamente 50 quilômetros de largura por 200, né, quilômetros de comprimento, 200 e poucos quilômetros de comprimento. Então era uma boa região, uma ilha grande. E lá Tito recebe essa responsabilidade de constituir presbíteros em cada igreja, né? Que seriam pastores, fiéis à sã doutrina. E Tito recebe orientações aqui de Paulo, a gente viu no capítulo 2, de como a igreja deveria se comportar, né? E a gente ainda vai ver hoje, primeiro no capítulo 2, como ela deveria se comportar dentro, né? De maneira interna, como ela deveria se fortalecer. E agora no capítulo 3 nós vamos ver como ela deve se portar diante do mundo, diante de fora, dos de fora. Então, eu estou dizendo isso para que a gente observe o movimento da palavra no livro de Tito. Cristo, Paulo, Tito, presbíteros, igreja, para mostrar ao mundo o que é uma vida transformada pela salvação em Jesus Cristo. É um livro de 3 capítulos, um livro pequeno, mas a gente tem observado que tem muito ensinamento, muito rico
para a igreja local. E muito importante, muito propício para o nosso momento como igreja local, que estamos aqui constituindo uma liderança, uma nova liderança. Amém? Então, hoje nós vamos ver que os transformados pela graça, eles são comprometidos com o bem e firmes no que edifica. Transformados pela graça, comprometidos com o bem e firmes no que edifica. É o que o trecho de hoje, de Tito, capítulo 3, versículo 1 a 11, vai nos ensinar. Vamos à leitura da palavra de Deus. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores. Altercadores são aquelas pessoas que estão sempre prontos para discutir, para rivalizar em termos de debate, né, de discussões, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também, outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é essa palavra, e quero que no tocante a essas coisas faças afirmações confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesmo está condenada. Amém? A graça de Deus se manifestou concedendo pastores fiéis, presbíteros fiéis, a sã doutrina, para ensinar a igreja a viver piedosamente, a viver santamente, testemunhando ao mundo a esperança da salvação em Cristo. Essa é a grande ideia que a gente chama lá no Pregue a Palavra, né? É a mensagem da carta, a mensagem do livro. A graça de Deus se manifestou concedendo pastores fiéis à sã doutrina para ensinar a igreja a viver piedosamente, testemunhando ao mundo a esperança da salvação em Cristo. Já nesse trecho aqui, que nós acabamos de ler, nós vemos que os justificados pela graça testemunham a nova vida com boas obras, evitando o que é inútil. Aqui nós vemos que os salvos, aqueles que foram eleitos pelo Senhor, não por obras das suas justiças, mas pela salvação do Senhor, como nós cantamos, pela maravilhosa graça do Senhor. Essas pessoas agora, elas testemunham a sua nova vida, a sua nova maneira de viver. Ela tem uma nova regra de conduta. Ele tem um novo manual para as suas vidas. Esse manual é uma regra de fé e prática, que é a palavra de Deus. É o que nós acreditamos, é o que nós professamos e deve também ser em tudo o que nós fazemos.
Aqueles que foram verdadeiramente transformados pela maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, eles agora vão viver de maneira piedosa. E piedade, no sentido aqui principalmente das cartas, é santidade. Não é aquela pessoa que fica fazendo caridades. Apesar de que uma pessoa piedosa, ela também pratica as boas obras e obras de caridade. Mas piedade é santidade. Ele vai transmitir, ele vai agir de acordo com esse novo código de conduta, com essa nova vida. E ele vai praticar as boas obras, porque isso é um reflexo daquilo que Deus fez nas suas vidas. É um reflexo da salvação. O verdadeiro salvo, ele é praticante de boas obras, de obras de justiça. E aqui nesse trecho, Paulo nos diz que a pessoa que foi alcançada pelo Senhor Jesus Cristo, ela também evita o que é inútil. E ele traz uma lista de coisas inúteis que não adianta, que não vale a pena a gente deter tempo. Não vale a pena. O cristão, ele deve evitar essas coisas que nós vamos mencionar aqui algumas delas. Há uma pergunta que sempre acompanha a doutrina da graça. O que é a doutrina da graça? A doutrina da graça é que Deus nos salvou independente das nossas ações, independente das nossas escolhas. A doutrina da graça mostra que a salvação é uma obra exclusiva de Deus, sem a ajuda do homem. Há uma discordância, não vou usar a palavra discordância, né? Há diferenças de interpretação em relação à salvação do Senhor. Alguns acreditam que tem que fazer, né? Tem que complementar essa obra. Nós acreditamos que a palavra de Deus revela no seu todo que a salvação é totalmente obra de Deus e que o homem, ele não tem participação. Até o sim que ele dá é porque é um chamado irresistível que Deus faz. Ele te chama e quando Deus te chama, você não é capaz de dizer não para Deus. Em outras palavras, é isso. Você pode resistir ao chamado do pastor, do pregador, que diz, olha, aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E você pode pegar e dizer, não, eu não aceito. Você escolher não aceitar. Mas nós cremos e ensinamos aquilo que cremos, que se Jesus chamar, se Deus chamar, vem, você não resiste. E a gente pode usar o próprio Paulo como exemplo, que estava indo perseguir o próprio povo de Deus, né? Os cristãos. E Jesus ali vai e chama. E ele é transformado. E é transformado de maneira completa, né? A sua crença e as suas ações a partir dali. Então, há sempre uma pergunta e uma dúvida que acompanha a essa doutrina da graça, né, dessa salvação. Se somos salvos pela graça, se somos salvos, se não temos participação, se nós não fazemos nada para ganhar a salvação, que é o que nós afirmamos, qual é o lugar das boas obras? Aonde é que fica as boas obras? Aonde é que fica as nossas decisões? Paulo responde com clareza em Tito aqui, capítulo 3. A salvação é totalmente graciosa, mas nunca é infrutífera. A salvação é totalmente graciosa, mas nunca é infrutífera. Como saber que uma pessoa verdadeiramente é salva? Olhe para as suas ações. Olhe para a sua vida. Se ele não demonstra nenhuma mudança, nenhuma transformação de comportamento na sua vida, isso aí é um forte sinal, quase que certeza, de que a salvação, a graça do Senhor não alcançou tal pessoa. Ela se tornou apenas uma religiosa,
está vivendo apenas uma religiosidade. Por quê? A salvação, que é totalmente graciosa, ela é frutífera, ela produz frutos. A graça que nos salvou nos transforma em pessoas úteis, produtivas e comprometidos com aquilo que glorifica a Deus. A salvação, atentem aqui a essas minhas palavras, irmãos. Salvação nos transforma em pessoas úteis, produtivas e comprometidas com aquilo que glorifica a Deus. Ao mesmo tempo, essa mensagem, essa mesma graça nos ensina a evitar o que é inútil, a evitar aquilo que divide, que separa as pessoas e a evitar aquilo que não tem proveito nenhum, como o texto nos diz. Então, nós vamos ver aqui 3 pontos nesse texto. Eu não vou ser detalhista por conta do tempo, né? Vou até botar aqui o meu relógio. Mas nós vamos ver 3 principais pontos aqui, né? Se no capítulo 2, Paulo tratou da vida interna da igreja, homens, mulheres, jovens, servos, estão lembrados que a gente viu isso? Como deve ser o comportamento de cada um dentro da igreja? O capítulo 3 aqui começa falando sobre a postura diante das autoridades e da sociedade. Depois Paulo, ele fala, ele fundamenta essa postura na doutrina da regeneração e da justificação, né? Ou seja, nós nos comportamos assim porque nós temos uma razão. E essa razão está fundamentada na doutrina da regeneração, da justificação, né? E ele conclui exortando a igreja nas boas obras, nas práticas de boas obras, né? E evitando o que é inútil. Então vamos nos versículos 1 e 2. Deixa eu pegar aqui novamente o texto. Nos versículos 1 e 2, nós vamos ver uma nova postura diante do mundo. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens, Paulo ordena que os crentes sejam submissos às autoridades e sejam também prontos para toda boa obra. Não difamem, mas sejam pacificadores, cordatos, né? Tenham uma postura decente, mostrem mansidão, né, para com todos. A fé cristã produz cidadãos exemplares. Irmãos, é um mau testemunho quando nós vemos um cristão sendo reconhecido como um rebelde, um revolucionário. Não é agradável ao Senhor. A palavra de Deus nos orienta sempre a sermos sujeitos, obedientes às autoridades, mesmo as autoridades ímpias, mesmo que não sejam cristãos. E olha que Paulo está escrevendo aqui num período em que era governado por homens terríveis na história, pessoas que perseguiam e matavam os cristãos. Nesse período aqui, aproximadamente nesse período, cristãos eram mortos, queimados, eram assassinados por professarem a sua fé pelo governo, pelas autoridades. E aí, a gente não vê Paulo dizendo: olha, rebelem, façam uma rebelião, juntem o máximo de pessoas possíveis para derrubar, para
guerrear contra esse governo. Mas não, ele diz, olha, se submetam às autoridades. Claro que existem limites. E o limite é quando a autoridade te coloca contra a fé genuína. Você vai obedecer eles ou vai obedecer a Cristo? E aí faz nos lembrar o que Pedro diz, né? Quando as autoridades judaicas, não era nem do governo, mas as judaicas, eles diziam, olha, vai para casa, a gente vai soltar você. Quando prenderam ele, a gente vai soltar vocês, mas não falem mais no nome de Jesus. E aí Pedro diz, olha, importa obedecer a Deus antes que aos homens. Então, existem limites, né? Quando o governo impõe situações em que você tem que escolher obedecer a Deus ou obedecer ao governo. Mas, no sentido geral, quando isso não acontece, mesmo que a gente entenda que o governo seja injusto, mesmo que a gente não concorde com o governo, como cristãos, nós temos que nos submeter. Submeter não significa concordar nem apoiar. Nós, diante do sistema de governo que tem no nosso país, nós temos a oportunidade de manifestar o nosso voto, a nossa escolha a cada um ciclo de cada 4 anos. E ali é a nossa hora de dizer, concordo ou discordo com esse governo, apoio ou não apoio, né? E aí a gente, como cristão, a gente deve também procurar nos guiar para essas escolhas pelo que a palavra de Deus nos ensina, né? O que defende, o que é contra, porque as nossas escolhas podem ser, o governo que é escolhido, ele pode se tornar um apoiador da causa cristã, digamos assim, ou um perseguidor. Então a gente tem que atentar para tudo, mas nós somos chamados aqui a sermos submissos às autoridades, não difamadores. A gente vê nas redes sociais, num país em que a política se tornou muito polarizada, né? Há cerca de 10 anos já, nós vemos o Brasil dividido em 2 posições políticas. E, como cristãos, nós temos que ter sabedoria quando vamos nos manifestar. Nós podemos discordar, mas devemos fazer isso com respeito às autoridades. Eu não gosto do presidente, eu não gosto do presidente que era antes e tudo. Respeito às autoridades. Porque as autoridades, eles estão ali, não é à toa. E não estão ali, por mais que eles tramem, né? Eles não estão ali pela força do seu poder. Eles estão ali por causa da permissão de Deus. Olha o que nos diz Romanos 13:1. Vamos abrir lá, só para confirmar aqui. A submissão aqui não é idolatria ao Estado, mas reconhecimento da soberania de Deus sobre as autoridades, né? A igreja em Creta, ela vivia num contexto difícil e moralmente corrompido. Ainda assim, os crentes devem ser conhecidos por boas obras e por uma postura distinta da agressividade comum lá da cultura, né? Comprovando isso, né, reforçando o que estou falando em relação às autoridades, nós vemos em Romanos 13:1 que todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Amém? Quem está no governo? Deus está no controle. Por vontade, permissão, seja como você entender, Deus está no controle. E se o presidente, o governador, o prefeito, ele está lá, eu, como cristão, eu tenho que me submeter às autoridades que foram constituídas. A igreja é chamada a demonstrar uma postura exemplar contra essa polarização
que existe. Vocês estão conseguindo me ouvir? O barulho está forte, né? Nosso testemunho público precisa refletir o caráter de Cristo. Não basta defender a verdade, precisamos fazê-la como estilo de vida. A verdade que nós aprendemos na palavra de Deus precisa ser o nosso estilo de vida. Dos versículos 3 ao versículo 7, nós vemos então a base para essa transformação. Mas por que eu preciso me comportar assim? Por que eu não posso viver como eu quero? Como segundo as minhas vontades, né? E a base para essa transformação é a regeneração pela graça. Versículos 3 a 7 diz: pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Paulo, ele está dizendo aqui para Tito que ele deve se comportar assim, porque as pessoas que hoje estão diante dele naquela sociedade, estavam vivendo assim, mas antes de conhecer a Cristo, Paulo, Tito, e nós hoje éramos também assim. Éramos assim. Nos faz lembrar Efésios capítulo 2, versos 1 a 9, né? Que diz: nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ele nos deu vida, né? E a gente era corrompido. E o homem sem Deus, ele é totalmente corrompido. Por mais que você olhe uma pessoa que aparentemente seja um exemplo moral na sociedade, mas pode ter certeza, sem Cristo, essa pessoa é corrompida. Nós ainda trazemos marcas dessa corrupção. O que somos chamados aqui nesse texto é a avaliar a nossa vida para abandonar as práticas do velho estilo. Porque agora nós temos um novo código de conduta, de fé e de conduta. Precisamos agir como pessoas transformadas. Então, nós precisamos, irmãos, respeitar as autoridades e ter um novo estilo de vida. Por quê? Porque houve uma regeneração nas nossas vidas. Regeneração realmente é gerar de novo, né? Um novo nascimento. Regeneração é um novo nascimento. Nós não dizemos: o velho homem morreu, o velho Eide morreu. Quem é o novo? O novo agora vem moldado pela transformação que Cristo fez, pela salvação. O novo é transformado, é uma pessoa transformada pela salvação de Cristo. Então, o texto nos diz que nós éramos assim. Versículo 4: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça, ou seja, não foi pelas nossas obras, não foi porque nós merecíamos a condenação, e o Senhor nos poupa da condenação. E Ele nos dá a graça, que é o quê? Aquilo que nós não merecíamos. Nós não merecíamos a salvação, mas Deus nos dá graciosamente. É o dom de Deus, é um presente de Deus. Ele nos salvou. Essa graça é a salvação, mediante o lavar regenerador e renovador. Nascemos de novo e agora é renovado. É um novo homem, é uma nova mulher, guiado pelo Espírito Santo. Regenerador e renovador do Espírito Santo.
Olha, observem que no versículo 4 e 5 nós vemos aqui uma obra trinitariana, né? Do Deus Trino. O Deus, nosso Salvador. Quem é o nosso Salvador na Trindade? Jesus Cristo e o Espírito Santo, que vai agir agora nas nossas vidas. Lá em Efésios 2, 1 a 9, eu não vou abrir por conta do tempo, nós vemos Paulo dizendo a mesma coisa, que a salvação é a obra do Deus Trino. O Senhor nos escolheu, Jesus nos salvou através do seu sacrifício e o Espírito Santo de Deus opera essa transformação e nos dá a conduta do novo homem. Versículo 6, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Amém? Uma palavra que está sempre presente aqui em Tito, você ao ler vai observar, é a esperança futura. O Senhor nos salvou, algo que está no passado, mas hoje nós olhamos para essa salvação, para os dois tempos. Olhamos para o passado, aquilo que Jesus fez, e olhamos para a esperança da glória, aquilo que está reservado para os salvos no Senhor Jesus Cristo. Então, qual é a base para termos uma mudança de vida? É porque o pastor diz que tem que ser? É porque é uma regra da igreja? É porque é a lei dos crentes, como as pessoas dizem? Vocês são crentes, vocês não podem fazer isso não, né? Não, não é por causa de uma igreja, não é por causa de uma denominação, é por causa daquilo que Jesus fez nas nossas vidas. E se eu de fato sou salvo, agora eu tenho que viver de maneira transformada, como uma nova criatura. Eu não posso mais viver como vivia antes. E, irmãos, nós temos pregado isso aqui há décadas. E que vivência? Cadê a nossa transformação? Nós sabemos o que é certo. Isso aqui não é novo, é repetido praticamente a cada domingo. Mas se nós não vivermos, de nada vale. Se nós não vivermos, isso aqui torna até algo contra nós, o conhecimento dessa verdade. Os regenerados são renovados e eles demonstram essa transformação, sendo os melhores filhos, os melhores pais, os melhores vizinhos, os melhores alunos, os melhores profissionais. Oi, tá cortando aqui, né? Oi, opa. Agora vocês vão escutar só a minha voz. Cadê a nossa vivência? Nós sabemos a base. Sabe por que muitas vezes nós não vivemos? Porque nós esquecemos qual é o nosso fundamento. Nós achamos que é a igreja, que é os irmãos, que é o pastor, que é o irmão ou a irmã. E aí, quando a gente olha para essas pessoas e a gente vai encontrar inúmeras falhas, a gente vai achar, não, então baseado, fundamentado nas ações do irmão, que é até mais velho do que eu na fé, eu estou bem, eu não preciso dessa transformação toda. Fundamento errado. Areia, isso aí é areia também, lá de Mateus 6. Areia. Qual é o fundamento? A salvação do nosso Senhor Jesus. Ele nos salvou, nós merecíamos o inferno, nós não só merecíamos, nós estávamos indo para o inferno. Cada dia era um passo a mais em direção ao inferno, é uma contagem regressiva em direção ao inferno. Mas Deus, no seu infinito amor, no seu grande amor, enviou Jesus Cristo e Ele nos salvou. Nos tirou desse destino maldito,
e nos trouxe para o seu reino de luz. E se ele fez isso na sua vida, na minha vida, nós vamos viver de maneira transformada. Ou então ele não fez. Ou então ele não nos salvou. Mesmo que a gente esteja aqui na igreja há 10, 20, 30 anos, ele não fez. Porque a fé, ou melhor, a graça que salva, lembra do título da mensagem passada? A graça que salva ensina e transforma. Nós temos sido ensinados pela palavra de Deus. E se nós temos aprendido a palavra de Deus, isso obrigatoriamente, inevitavelmente, vai resultar em transformação. Se não há transformação, não há salvação. Porque o mesmo Deus que salva é o Deus que transforma. Isso está revelado na palavra de Deus. Está revelado. É um decreto de Deus. Isso nos humilha, mas também nos enche de gratidão. Não há espaço para soberba espiritual. Se nós fomos transformados, foi pela misericórdia de Deus. Isso deve gerar compaixão por aqueles que ainda estão perdidos e motivação para viver de modo digno da graça recebida. E o resultado nós vemos no versículo 8 ao versículo 11. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faça afirmações confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Vou dar uma pausa aqui. Olha o que Paulo está dizendo para Tito. Olha, essa palavra é verdadeira. Essa palavra é de Deus. Fiel é essa palavra. E eu quero dizer para você, Tito, que no tocante a isso, a essas palavras, você faça afirmações. Pode afirmar que isso é verdade. Afirme isso diante de Deus. Ou melhor, diante de todos que têm crido em Deus. Irmãos, ao ler isso, eu entendo que é o meu dever fazer exatamente essas afirmações que eu estou fazendo. Tentando me colocar aqui no lugar de Tito, recebendo a orientação de Paulo. Afinal de contas, é assim que nós temos que entender. A palavra de Deus, ela tem que chegar às nossas vidas, à nossa vida prática. E nessa noite eu estou aqui para fazer essa afirmação e tentar, através dessa afirmação, com dureza nas palavras, fazer com que a igreja entenda que não há tempo mais a perder em relação à transformação das nossas vidas. Nós temos que demonstrar que somos cristãos. Nós temos que mostrar ao mundo que nós somos cristãos, somos servos do Senhor Jesus Cristo. E como é que nós fazemos isso? Pela nova maneira de viver, pela transformação. Nova maneira no trabalho, nova maneira nos estudos, onde for. Através da prática das boas obras. Que prática de boas obras são essas? São estar pronto a servir a quem precisa, a fazer o bem àquelas pessoas, a abrir mão do nosso ego, a abrir mão do nosso comodismo, a abrir mão do nosso orgulho, da nossa soberba, abrir mão do nosso descanso para atender aqueles que precisam. A graça produz utilidade espiritual. Boas obras são proveitosas
para todos. Onde foi que eu fiz a pausa? No versículo 8, né? Essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Versículo 9. Paulo agora vai fazer advertências. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. E aí você pode dizer, mas peraí, o que é que Paulo está dizendo, né? Pô, já que as genealogias estão na Bíblia, por que é inútil? Mas na verdade, irmãos, essas genealogias aqui é porque as pessoas daquela época, elas ficavam sempre querendo se fundamentar nas suas raízes genealógicas, na sua raça. Não, eu sou mais de Deus, né? Eu sou melhor porque eu venho da tribo tal, né? E da tribo de Cicrano, né? Eu sou de Ruben, eu sou de Benjamim, eu sou de Judá. E aí em diante, então, eles buscavam essas genealogias. E às vezes os judeus queriam usar essas genealogias para se sobressaírem em cima dos gentios, daqueles que não eram do povo de Deus. Paulo está dizendo isso aí é inútil, isso não vale de nada. As discussões da lei, as pessoas ficarem se apegando a coisas inúteis, aquilo que você quer. Paulo está dizendo, evita essas coisas. Evita isso. Se apegue, né, aquilo que edifica. E o propósito da palavra de Deus é nos mostrar Cristo, apontar para Cristo e nos mostrar como viver. Toda a palavra de Deus vai nos levar a isso. O entendimento correto acerca da revelação de Deus e a prática correta. E aqui Paulo está resumindo isso naquilo que os crentes devem fazer e aquilo que eles devem evitar. Versículo 10 e 11, para a gente encerrar. Evita o homem faccioso, depois já de mostrá-lo primeira e segunda vez. Pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesmo está condenado. Aquelas pessoas que dentro da igreja lá em Creta, nas igrejas em Creta, estava sempre provocando divisão, estava sempre provocando contendas entre os irmãos. O que Paulo está dizendo, olha, depois de você exortar, mostrar, olha, meu irmão, não faça isso. Deixe disso, deixe de criar contendas, deixe de criar intrigas, criar facções. Depois de você admoestar uma vez, admoestar é corrigir. Exortar é você dar a direção, dar um ensino. Admoestar é quando a pessoa está agindo errado, você vai lá e corrige, diz, olha, você está fazendo errado, deixe de fazer isso e faça isso outro. Paulo diz, olha, depois de admoestar uma, duas vezes, se a pessoa não dá ouvido, se a pessoa não muda, evita essa pessoa. Evita. E aí ele diz que uma pessoa assim, que não é corrigida pela palavra de Deus, né, ela vive pecando e ele diz, por si só está condenada. Olha aí, a palavra de Deus em vários textos vai falar de pessoas que agem assim. Lá em Provérbios, né, quando ele diz, olha, 6 coisas o Senhor detesta e a 7ª a sua alma abomina, né? E aí ele vai dando a lista, né? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que se apressam em fazer o mal. A última, aquilo que é abominável ao Senhor, é aqueles que provocam contenda entre os irmãos, né? Divisão entre os irmãos, né? Então, nós não podemos flertar com um espírito de divisão. Nós temos que valorizar aquilo que nos une. Diferenças nós temos, pensamentos diferentes nós temos, interpretações nós vamos ter, né? Discordância nós vamos ter, mas viver de maneira facciosa, dividida. Tem uma
uma música muito antiga que era do pastor Alisson Silva, ele já faleceu, que aí ele dizia assim: o que importa é sermos unidos, o que importa é sermos irmãos, né? No sentido, claro que no sentido de igreja. Se o nosso Cristo está dividido, de que é que adianta a nossa pregação? A música dizia isso. Se o nosso Cristo está dividido, do que é que adianta a nossa pregação? E eu vejo, irmãos, por exemplo, nas redes sociais, tantas pessoas que ficam sempre procurando de mínimos detalhes para discordar uns dos outros, pastores e pastores, e lançam vídeo e reagindo a uma fala de um pastor e tudo, ficam tão preocupados nesse sentido. Quem ganha com isso? Será que é o evangelho? A palavra de Deus nos dá uma direção diferente aqui. Evitar essas discussões sem fim, né? E evitar quem provoca divisão. Romanos 16 e 17 e 18 diz assim: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendeste. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. E com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos, dos imaturos. Precisamos perguntar: aonde estamos investindo as nossas forças? É na prática de boas obras? Ou é naquilo que divide? Ou é em discussões que não trazem proveito nenhum, né? Onde é que nós estamos dedicando as nossas forças? Nós somos construtores de pontes ou estamos formando divisões, construindo divisões? A igreja saudável é aquela que prioriza aquilo que edifica e evita o que é inútil. Tito, ele nos aponta na história da redenção. A Bíblia é a história da redenção. A humanidade caída, como nós éramos antes, né? O resultado do pecado, lá do que chamamos de pecado original, né? Refletindo ali a condição de Gênesis 3, né? Nós éramos assim, né? Paulo diz, olha, outrora éramos assim, né? Mas ele também mostra a bondade de Deus, né? Apontando para Cristo. Todo o Antigo Testamento vem apontando para o Redentor. E aquelas pessoas, elas que foram salvas porque foram abandonando esse velho estilo de vida e foram confiando na promessa do Redentor que viria. Tito aqui já está apontando para trás, para aquilo que Cristo já fez. A época em que Paulo escreve para Tito, Jesus tinha vindo já, né? E aponta para trás. E hoje nós olhamos, né, para aquilo que Jesus Cristo já fez. Esse texto aqui, ele é altamente cristocêntrico, porque está mostrando a obra principal, a regeneração pela graça de Deus. Cristo é o centro. É por meio dele que nós somos justificados e herdeiros da vida eterna. Ele é o cumprimento da promessa feita lá no início, feita a Abraão, né? Formar um povo redimido e zeloso e na prática de boas obras. O tempo que vivemos é tempo de cumprir essa promessa lá, desse povo redimido e cheio de práticas de boas obras.
Então Tito nos lembra, vou encerrar dizendo que Tito nos lembra que fomos salvos pela graça, não pelas obras, mas fomos salvos para as boas obras. Nossa nova vida deve ser visível na sociedade, na igreja, nos nossos relacionamentos. Nós devemos evitar o que é inútil e investir naquilo que edifica, lembrando-nos de quem éramos e celebrando o que Deus fez por nós em Cristo. E assim vivamos como herdeiros da vida eterna, nessa viva esperança. Que essa igreja seja conhecida por um povo transformado pela graça de Deus. Que essa igreja seja conhecida em São João de Jaguaribe pela prática de boas obras. Que nós não venhamos ser conhecidos por aquilo que é ruim, que é feio, que não engrandece o nome de Cristo, mas que nós sejamos conhecidos por fazer o bem. E quando nos perguntar por que fazemos o bem, nós mostrarmos a base, o fundamento das nossas obras, a regeneração, a justificação, a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Que essa seja a nossa igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém?